Podem sentar, queridos. Aleluia, glória a Deus. É uma alegria muito grande para mim, irmãos, irmãs, estar aqui essa noite com vocês. Eu confesso para vocês que eu me sinto muito à vontade aqui na igreja de vocês, na Semeando Vida. Eu me sinto efetivamente como se eu fosse um membro daqui, né? Nós temos uma relação, podemos dizer, uma relação familiar, né? São anos e anos e anos. O pastor Francisco nos viu ali começando a caminhar na fé como crianças, né? Acompanhou o crescimento da minha esposa Cássia, e são pessoas que nós temos um carinho muito grande. Eu particularmente, eu sou fã de Robson não, eu falo para Priscila, eu vou casar com seu marido, porque é uma relação muito maior até do que a parte musical, né? Já desde criança, né? Desde que nós somos ali bem novos, já nos encontramos aí pelas igrejas, pela obra do Senhor, o Robson tocando bateria, eu começando ali a tirar os meus primeiros acordes na guitarra. E graças a Deus eu tive a oportunidade, irmãos, nessa caminhada aí, de tocar com muitas pessoas e em diversas circunstâncias, desde das igrejas menores e das nossas congregações, onde eu comecei a tocar. Isso inclusive eu costumo falar para os meninos que estão começando na igreja. O pessoal que começa a tocar e quer logo ir lá na matriz, não sei o quê. Aí às vezes fica aquela disputa que vem um para cá, que o outro chegou, que tirou o outro, que fulano tirou o outro. Eu sempre falo, quando eu comecei a tocar, eu ia todo sábado para uma congregaçãozinha que nós estávamos começando a desenvolver um trabalho ali na subida de Itaipuaçu, onde hoje tem uma congregação já edificada, e na época não existia nem a congregação. O culto era todo sábado, a partir das 2 horas da tarde, na varanda da casa de uma irmã que disponibilizava o espaço para a gente. Então eu saía todo sábado com uma guitarra da igreja nas costas, com 2 caderninhos de música que eu tinha, e ia junto com, naquela época, o evangelista Sérgio Salomão, que pediu na época a autorização ao meu pai e à minha mãe para que eu pudesse ir para lá tocar todo sábado. Eu estava começando a estudar, e lá na igreja matriz, a primeira vez que eu cheguei lá, falaram comigo assim: ó, você não pode ficar aqui não. Foi a primeira coisa que falaram para mim. Hoje a gente vê, hoje se eu falar isso para um menino desse que estava na igreja começando a tocar, acho que o pai até quer me agredir, como já aconteceu. Quase já fui agredido na igreja por pais, dizendo que eu estava querendo frustrar o chamado do filho. Já aconteceu, irmãos. Entendam onde é que nós estamos chegando. Fica conectado, porque isso aqui já faz parte daquilo que Deus colocou no meu coração para poder trazer para vocês. Onde é que nós estamos chegando? Então, naquela época, quando eu comecei a tocar, eu queria só ficar perto para poder ver os caras. Eu não queria tocar não, pastor. Eu só queria ficar perto para ver os acordes que os caras estavam fazendo, para quando chegar em casa, eu praticar. Eu ficava olhando, tá fazendo um dó, um sol, um mi ali. Eu só queria ficar olhando. E aí, a primeira vez o cara chegou lá: não, você não pode ficar aqui não. Vai para lá. Não, eu só quero ver, quero tocar não. E já fui na época já expulso do ambiente. Eu falei: tranquilo, não vou me abater por isso. E ia para a congregação todo sábado, com 2 caderninhos de música. E o que eu fazia? O irmão, o pessoal estava dirigindo o culto, falava: eu vou dar oportunidade agora para o irmão fulano, e depois eu vou chamar o irmão ciclano. Aí quando não dava tempo de eu falar com o fulano, eu ia no ciclano, com os 2 caderninhos de música. Irmão, irmã, escolha um louvor desse daqui no meu caderninho aqui, dá ajuda. Eu abri o caderninho e ia folheando o caderninho desesperadamente, para poder ver se algum louvor a pessoa topava, entrava na minha, para tocar um louvor em que eu tinha a cifra. E aí eu pedia a Deus para que a pessoa cantasse no tom que estava cifrado. Tá entendendo? E aí quando a pessoa pegava lá para poder dizia que ia cantar a música tal, comprava a minha ideia, eu já ficava com um dózão ali, ó. E olhando para a pessoa, vem. Aí a pessoa, e em outro tom. Aí eu ficava desesperado, não sabia transpor naquela época. E isso foi me dando aquela angústia. Eu fui começando a querer transpor, e daqui a pouco comecei a pegar de ouvido. E aí eu fui nesse crescimento. E aí tive a oportunidade de conhecer Robson e tocar com Robson, tocar com outras pessoas. E eu sempre falo isso para ele: Robson, já toquei com muitas pessoas, mas são pouquíssimas as pessoas com as quais eu faço questão de tocar. São pouquíssimas as pessoas. E com o passar da caminhada, você vai vendo quem é quem. Você vai conhecendo quem é tocador, mas quem é levita.
Tá entendendo? O tocador vem aqui, ele vai, pluga, tal, não sei o que, ele toca, e depois ele chega, recebe uma proposta da igreja tal, vai pra lá, vai tocar lá, porque lá vai dar 200 pra ele, 100, 400 e tal, não sei o que. Pô, tem gente que vive de música e é normal até. Agora, aquele que é o levita, ele serve. E aí hoje eu vejo Robson, ordenado diácono. Tive aqui, confesso para vocês que foi uma das consagrações mais abençoadas que eu já participei. Foi muito bom. Tudo que aconteceu aqui, o mover sobrenatural de Deus que aconteceu aqui nesse lugar, a palavra que foi ministrada, todo o ritual da congregação, da consagração, um horário bacana, diferenciado. Visão diferenciada do pastor Francisco, é um espetáculo. Entendeu? Foi uma bênção, eu me senti muito feliz de poder estar aqui. Fui convidado por Robson, assim como quando eu fui consagrado pastor, eu fiz questão de convidar Robson, porque nós temos uma ligação muito íntima, né? Conversamos muito, aquilo que a palavra fala, um ao outro ajudou, eu sou como ele, isso que esforça-te. Então com a gente, não tem esse negócio de não ficar passando a mão na cabeça, não, vambora, e eu falo para casa, Robson é uma das poucas pessoas com as quais eu mando um WhatsApp, eu ligo, e ele, Vaso, estou indo para aí agora. A gente tem que valorizar isso. A gente tem que valorizar esse tipo de atitude, irmãos. Sabe, aquela pessoa que você liga e fala, não tem tempo ruim. O tempo é agora. O tempo é agora. Nós estamos aqui numa campanha cujo nome é campanha da restauração, irmão. Então não pode ter tempo ruim. O tempo bom é agora. Porque se você vem aqui com uma campanha de restauração, significa que alguma coisa foi o quê? Foi quebrada. Alguma coisa foi o quê? Destruída. Alguma coisa que foi tirada. E você veio aqui nessa noite porque você quer isso restaurado para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sinto a presença de Deus aqui nesta casa, aqui neste lugar, porque Ele nos garante pela palavra dele que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Ele está aqui, meu amado irmão, minha amada irmã. Não perca a oportunidade, não desperdice 2 horas do teu dia aqui olhando para as paredes, mas aproveite essa oportunidade para clamar a Ele, para falar com Ele, para entregar a tua vida a Ele, porque Ele está aqui nessa noite para restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que foi quebrado, aquilo que lhe foi tirado. Eu creio nessa palavra, eu creio nisso, irmãos. Sabe, e eu tinha separei uma palavra, essa palavra até ministrei na igreja há uns domingos atrás, e a minha esposa ela não pôde assistir a pregação. Aí quando cheguei em casa ela ficou perguntando, e aí, como é que foi a pregação? Não sei como é que foi a pregação, eu preguei. Os outros sabem como é que foi, se foi bom, se foi ruim. Mas você falou o quê? Eu falei da Bíblia. Aí, mas eu não assisti. Eu falei, não assisti, você perdeu. Aí eu falei, vou pregar que ela vai assistir. Ela vai assistir. Ô pastor, vou te dar um tempo, porque eu já estou, daqui a pouco eu estou que nem um pinto molhado aqui. Entendeu? Eu suo muito, irmão. Minha esposa falou assim, meu Deus do céu, sua demais, entendeu? E a roupa fica toda impregnada. Mas eu queria que você abrisse a Bíblia comigo lá em Oséias, no capítulo 6. Oséias, capítulo 6. Nós vamos meditar aqui do versículo 1 ao versículo 6, uma palavra que eu aproveito os períodos que eu estou ali na barca, né? Eu vou trabalhar, mas na maioria das vezes eu trabalho na Urca, né? Então eu vou de bicicleta. Aí eu vou da minha casa até a barca, pego a barca, eu vou meditando na barca, depois eu vou da praça quente até a Urca pedalando, depois volto e aí aproveito esse momento para meditar. E eu estava meditando, o Senhor me levou em Oséias, uma palavra maravilhosa. Eu queria meditar com vocês, eu quero meditar com vocês em Oséias, no capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo 6. E a palavra do Senhor nos fala o seguinte: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá com a chuva, a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo o que? Passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os
teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela oportunidade gloriosa de estarmos aqui na tua casa nessa noite de quinta-feira. Eu te glorifico e te exalto pela tua igreja aqui reunida, e te suplico que nos permita nesse momento entendermos, meditarmos e vivermos essa palavra. Joga por terra, meu Pai, amado, toda distração, toda seta, todo ataque, toda contenda que venha querer nesse momento abalar a nossa ligação e a nossa conexão contigo. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, traz a cada um de nós o entendimento do que o Senhor quer que venhamos compreender nessa noite e nos fortaleça pela tua palavra. Eu te peço, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Sente-se aplaudindo e glorificando ao Senhor, queridos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos e irmãs, essa palavra aqui, essa palavra, quando eu li na barca, isso foi me dando um arrepio do calcanhar até a cabeça, sabe? Porque a gente vai lendo a palavra do Senhor. Foi a primeira vez que eu já passei aqui pelo livro de Oséias, e aí você passa uma outra vez e você vai ser impactado pela palavra. E depois eu comecei a meditar em outros versículos. Aí eu falei, eu tenho que ler de novo 1 Coríntios, mas eu tenho que ler de novo 2 Coríntios, eu tenho que ler de novo 1 e 2 Timóteo. Eu falei, eu tenho que ler tudo de novo, que é um espetáculo, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, ela discerne, sabe, os nossos pensamentos, nossas intenções, ela transforma a nossa vida. E a verdade é que a palavra do Senhor nos liberta, irmãos. Por isso que nós temos que amar, meditar na palavra do Senhor. Sabe, eu quero contar para vocês um testemunho, algo que aconteceu comigo. Eu faço questão de contar isso porque foi sobrenatural, e nós temos que mostrar o sobrenatural de Deus na nossa vida, porque o apóstolo Paulo nos ensina, quando ele fala que a pregação dele, a pregação, ela não se constituiu de palavras persuasivas de pessoa, mas demonstração de quê? Do poder de Deus na vida dele. Eu tive a oportunidade, irmãos, de morar 2 anos fora, na Colômbia. Fui para uma missão, e nessa missão eu consegui levar a minha família, minha esposa e nossas 2 filhas. E foi um período maravilhoso que nós vivemos, mas nós pegamos no 2º ano, lá na Colômbia, nós vivemos a pandemia, né? E aí tivemos que ficar fechados na nossa casa, no nosso apartamento. A Colômbia adotou uma política muito rígida, você só podia sair na rua de acordo com o dia da sua identidade. Você não podia sair sem ser naquele dia da sua identidade. Então, para poder ir no mercado, eu só podia ir no mercado dia sim, dia não, e aí no dia não, às vezes minha esposa podia ir. Então nós tivemos que nos organizar e estabelecer uma rotina, porque nós morávamos num prédio que tinha, não lembro quantos apartamentos, sozinho. Então só éramos nós, então o prédio foi exclusivo pra gente. Então não foi bom, eu falei, cara, agora a gente tem um prédio todo pra gente, com a piscina e com praia, então vamos aproveitar esse negócio aqui e nós vamos crescer nesse momento aqui dessa pandemia. E durante a pandemia, irmãos, sabe, a gente adotava uma rotina legal de acordar bem cedo para poder fazer atividade física. Pode fazer atividade física, minha esposa também, e estudar, e estudar com as crianças, porque as crianças assistiam aula lá na Colômbia pelo computador e tal. E eu sempre tive um desejo muito grande, após ter lido um livro chamado, um livro que fala da biografia do pastor Joshua Mumin. O nome do livro é O Caminho da Transformação. Esse livro, ele conta a biografia, a história de um pastor, Joshua Mumin, que é um pastor coreano que montou uma igreja nos Estados Unidos, e a igreja dele é uma igreja que ele tem um templo lá para 3.000 pessoas, e tem 3 cultos no domingo, porque tem que ser assim, senão não cabe todo mundo que é membro da igreja. Uma igreja para 3.000 pessoas. E o escritor desse livro, ele descreve a rotina desse pastor. E esse pastor todos os dias começa as suas manhãs, às 4 horas da manhã, em oração. E ele vai de 4 até as 7, até as 8 horas da manhã em oração, meditando na palavra. E o escritor do livro, ele define esse homem de Deus como um homem embriagado pelo Espírito. Tamanha é a comunhão e a intimidade que ele tem, em função da rotina que ele adota de todos os dias, às 4 horas da manhã, estar de joelhos dobrados, orando, louvando ao Senhor. E às vezes ele vai tanto que a pessoa tem que até lá resgatar, porque ele fica lá orando e
meditando na palavra do Senhor. E isso despertou no meu coração, desde aquela época, há bastante tempo, o interesse em ter uma rotina assim, sabe? Levantar bem cedo. Porque eu entendi que era um momento de muito silêncio, e você consegue se concentrar para que você possa efetivamente desenvolver uma intimidade com Deus. Então, durante muitos anos eu tentava, mas aí o cansaço do trabalho, e não sei o quê, e a preguiça e tal, e isso começou a gerar dentro de mim uma irritação, uma revolta comigo mesmo. A minha esposa sabe muito bem dessa história. Eu tentava e não conseguia, e eu virava um seco, um asco durante o dia. Ficava mal-humorado e reclamando comigo mesmo. E ela, o que está acontecendo com você? Está chateado comigo e reclamando comigo mesmo. Não, você tem que parar de se cobrar, você tem que parar de se cobrar. Você se cobra muito, realmente eu me cobro muito. Você se cobra muito, não sei o que lá. E eu ficava um nojo. Durante a pandemia, irmãos, eu tentei, comecei a tentar isso. Eu queria aproveitar para poder meditar na palavra do Senhor. E como a gente estava 2 horas mais cedo do que era no Brasil, eu aproveitava que meu sogro fazia uma reunião uma live de oração às quartas-feiras, 6 horas da manhã aqui no Brasil, 4 horas da manhã lá, e eu tentava participar dessa live. Eu já me forçava a acordar umas 3 e pouco, mas eu não conseguia. E numa certa noite, irmãos, às 2 e pouca da manhã, eu senti um negócio me furando na cama. Me fura daqui, e me fura de lá, e me fura daqui, e me fura de lá, e eu viro pra cá, e eu viro pra lá, e daqui a pouco comecei a resmungar. Eu falei, essa mulher botou uma agulha aqui na cama, essa mulher botou uma agulha na cama, foi pro costureiro, botando a culpa na mulher, tá vendo? Como é que foi? Botando a culpa na mulher. Olha lá, tá botando a culpa na mulher. A mulher que você me mandou comer a maçã. A mulher largou uma agulha e vai daqui, passava a mão na cama e nada de achar a abençoada da agulha. E achava a agulha, achava que a agulha tinha sumido, daqui a pouco virava de novo, e a agulha me furava de novo. Aí eu falei, 2h15 da manhã, eu pulei da cama, eu falei, agora é a hora. Não tem agulha nenhuma. É o Espírito Santo que está me mandando tomar mergulho na cara e começar a fazer o que eu tenho que fazer. Desse dia em diante, eu comecei a acordar 2 e pouca da manhã, ia orar, orava, e comecei a meditar na Bíblia. Queridos, sabe? Como se houvesse uma cortina e aquele negócio abriu. Começou a acontecer isso comigo. Eu comecei a ler a palavra do Senhor e ter uns entendimentos e ver algumas coisas que eu nunca tinha pensado que estava ali. Sabe? Deus começou a me trazer diversas ministrações. E aí eu comecei a ter um entendimento, irmão, do que estava acontecendo na pandemia. Deus me levou lá para Isaías, no capítulo 25, depois dá uma olhadinha lá, que fala que a terra padece por causa de quem? Por causa de nós, dos moradores da terra dos homens. E Deus começou a me levar no profundo, irmãos, e eu comecei, sabe, a adotar esse ato. E todas as vezes que eu consigo despertar, hoje, por exemplo, foi um dia que eu despertei às 3 e pouca da manhã, sabe, e o meu dia é totalmente diferente. Porque, sabe, irmão, se você quer experimentar do sobrenatural de Deus na tua vida, tu não pode querer ficar vivendo uma vida natural. Natural o que é? É acordar o quê? Às 8, às 9, você vai trabalhar, acordar às 6. Natural é acordar às 6. Agora vai acordar às 2. E depois vai pagar o serviço. Vai acordar às 2, depois vai encarar a fundação numa obra, o pessoal que trabalha na obra. Vai aturar um dia inteiro de trabalho, voltar no final do dia. Você está entendendo que você começa a caminhar fora da naturalidade? E se você começa a caminhar fora da naturalidade, tu está começando a caminhar mais perto do que? Do sobrenatural. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, nesse contexto, eu vou ao livro de Oséias, no capítulo 6, e o livro de Oséias, ele é um livro em que Deus demonstra o seu amor pela nação de Israel e oferece a essa nação uma possibilidade de reconciliação, mesmo sabendo que eles continuariam mergulhados na infidelidade. Deus
mostra a Israel: eu quero que vocês se acheguem a mim, eu quero que vocês se acheguem a mim, eu estou disposto a restabelecer a aliança perdida, sabendo que aquele povo continuaria sendo infiel. Mas aí, o profeta Oséias tinha que escrever para o povo, ele tinha que falar para o povo, e para poder falar com o povo sobre essa possibilidade de reconciliação, mesmo diante de muita infidelidade, Oséias teve que passar por uma experiência que muitos de nós não gostariam de passar. Oséias foi obrigado a se casar com uma prostituta. Oséias foi obrigado a se casar com uma mulher que vivia na prostituição e no adultério. Imagine naquela época, hoje que o mundo está pampa, essa é a verdade. E essa constatação, irmãos, que eu falo aqui, essa afirmação que eu faço aqui em cima do culto, não é por si só baseado na palavra, estava bom. Mas tem muita gente que fala, está radicalizando, está pegando a Bíblia como referência, a referência é muito grande. Mas existem, irmãos, estudiosos, filósofos, psicólogos, psicanalistas, pessoas que escreveram livros, isso no século XIX, 1800, nós estamos em 2023, 1800, eu estou falando de 200 e poucos anos atrás. Naquela época, já escreveram livros observando o esfriamento no meio da humanidade, filósofos falando sobre a deturpação dos valores tradicionais, o desapego às questões religiosas, à religião, isso em 1800. E hoje o mundo está a pampa, mas hoje o mundo está na pampa como está. Nenhum homem aqui gostaria de saber que está casado com uma mulher que vive insistindo em traí-lo. Quem aqui tinha essa coragem? Eu não. Quem aqui tem essa coragem? O homem aqui, não, a tua mulher está te traindo. Mas Oséias foi obrigado a se casar com uma prostituta que vivia constantemente em prostituição. Sabe por quê? Porque ele tinha que saber qual era a dor de um marido traído. E para poder escrever o que ele escreveu, para poder falar o que ele falou, ele tinha que ter um sentimento que Deus tinha perante uma nação que insistia em se prostituir com outros deuses, insistia em ser infiel, insistia em traí-lo, mesmo ele o tempo inteiro se mostrando disposto a uma reconciliação. Queridos, queridas, se tem uma coisa que o nosso Deus é coerente. E nós não queremos ser coerentes. Subimos no púlpito, e no púlpito a gente fala um monte de coisa. Sabemos como ninguém falar de perdão em cima do púlpito, mas quando desce no púlpito, vai perdoar. Vai perdoar. Subimos aqui no púlpito e falamos de restauração, mas vai perder alguma coisa. Subimos aqui no púlpito e falamos que somos filhos de Deus, homens de fé, mulher de oração, cadeira de fogo, reteté de Jeová, tampa da chaleira, sapato bicudo. Mas não pisa no meu carro não, porque aí vem o velho, né? Não pisa no meu carro não, porque eu sou filho de Deus. Deus é fogo consumidor. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? E o nosso Deus, irmãos, ele não é um Deus incoerente. Nós temos que falar aquilo que nós vivemos. Eu quero dizer uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu não sei qual é o motivo que está te trazendo aqui nessa noite. Pode ser que a sua vida esteja 100%, amém, glória a Deus por isso, é isso que nós queremos. Mas se não está 100%, é porque Deus está permitindo que você viva uma experiência para que no futuro você possa edificar, você possa ajudar, você possa apoiar e você possa falar com propriedade daquilo que Deus permitiu passar. Então, se você está abatido por estar passando por isso, eu quero te falar uma coisa: alegre-se no Senhor, porque o que você está vivendo hoje, com certeza vai servir para lá na frente
edificar a fé de alguém. Amém ou amém? Queridos e queridas, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tinha 23 anos. Faltava pouco tempo para eu poder me formar. Menos de 2 anos. Eu tive meu pai brutalmente assassinado. Num dia de festividade de senhoras da minha igreja, uma sexta-feira eu cheguei da escola, estive com meu pai aqui, dialoguei com ele, conversei com ele, ele me entregou as coisas da loja, eu saí, fui tomar um banho para poder me adiantar. Quando eu fechei o chuveiro, escutei 2 tiros, um barulho de uma moto arrancando, mais 4 tiros, e novamente um barulho de moto arrancando. Minha mãe gritou, eu saí pelado, nu do boxe. Quando eu saí me tapando, vejo meu pai a 10 metros do portão da minha casa, todo cravejado de bala. Um homem trabalhador, honesto, caminhoneiro autônomo, veio do Ceará com a família para poder ganhar a vida no Rio de Janeiro e foi brutalmente assassinado por um motivo banal. Eu com 23 anos, na época ainda não era noivo de caça, né? Nós ainda namorávamos, já tinha intenção de casar com ela, ainda era namorada, não podia me casar, em função da minha formação não podia me casar, perdi meu pai, com 23 anos. 23 anos foi em 2005, né? Meu pai foi em 2005, isso mesmo, 2005. 18 anos. 18 anos aí praticamente sem meu pai. Sinto falta até hoje? Sinto. Semana? Sábado passado estava em casa chorando, sentindo saudade do meu pai. Foram 2 anos e meio de investigações. Várias pessoas foram levantadas como suspeitas. Fui ameaçado de morte 2 vezes. Tive que andar me escondendo para cima e para baixo. Fui ameaçado de morte. Tive a oportunidade de dar a revanche naqueles que mataram meu pai. Falei, não, eu não vou me igualar a eles. Não vou me igualar. Eu acho que eu tenho propriedade para poder falar de perdão. Mas quem quer ou quem queria passar pelo que eu passei? Uma vez conversando com o meu primo, ele virou para mim: ah, para você foi tudo mais fácil. Eu falei, o quê? Para mim foi mais fácil? Tá com teu pai vivo até hoje aí, rapaz. Carreguei meu pai com 6 tiros a queima-roupa. Tentei ressuscitar meu pai no carro. Levei meu pai da Avenida Central até a antiga emergência que tinha ali no Piratininga ali. Tirei meu pai todo cravejado de bala no carro. E ali ficou o corpo estendido a madrugada inteira, ali, o sangue se esvaindo como se fosse um piso desse aqui. E eu ali, ó. E minha irmã, junto comigo, mano, quem que vai ser da gente agora? Isso foi uma sexta-feira. Segunda-feira estava eu montado no caminhão dele, entregando areia. O caminhão estava carregado de areia para descarregar numa obra no sábado. E aí o dono da obra ficou preocupado porque o caminhão não chegou. Segunda-feira de manhã estava eu entrando com o caminhão carregado de areia, com a nota fiscal cheia de sangue. E meu pai estava com o entrega. 4 meses depois, me roubaram o caminhão. 4 meses depois, meu pai morto, me roubaram o caminhão. Aí falaram comigo: e camarada, ó, fecha essa loja aí, rapaz, para com isso. Mataram meu pai, agora roubaram o caminhão, acaba com isso. Não vou acabar nada. 2 anos depois, eu estava comprando um caminhão zero. À vista, zero. Cheguei a ter 2 caminhões, caçamba, uma caminhonete e uma máquina, uma pá carregadeira. Caiu do céu? Não. Deus nos deu força para poder trabalharmos, irmãos, corrermos atrás. Sabe? Quem queria passar por... Aí o cara falava para mim: foi mais fácil, pastor. Eu falei: rapaz, tu tá maluco, cara. Época de férias escolares, meus amigos tudo na praia, viajando o mundo inteiro. E onde é que eu estava? Lá em Guaxindiba, lá no Largo da Ideia, lá no Jockey, lá em Santa Isabel, fazendo manutenção de caminhão, manutenção de máquina, para poder garantir que quando eu voltasse para a escola para estudar, o caminhão e a máquina estavam funcionando para minha mãe e minhas irmãs poderem tocar a loja para frente. Sabe o que eu estava fazendo? Batendo o saco de cimento. Era 2 carretas de saco de cimento no saco que eu batia. Aí uma vez o camarada, tinha um motorista que era gaiato, né? Então eu ajudando a bater o saco de cimento. Aí o motorista do caminhão de cimento falou: pô, esse garoto
Eu escutei e falei assim, pô, magrinho aí é bom, né? Aí o motorista gaiato, garoto novo, foi admitido na empresa essa semana aí e tal. Aí o motorista do caminhão de cimento, quem é que vai assinar aqui a moto aqui do cimento? Eu cheguei lá para assinar, você que vai assinar? Eu falei, sou eu, mas eu sou o dono da loja. Eu sou o dono da loja? Eu falei, sou. Caramba! 2 canetas de cimento. Quem quer passar pelo processo? Oséias escreveu com propriedade porque ele passou pela dor da traição. Eu não sei qual é a dor que tu está sentindo, mas eu quero te dizer que a tua dor vai ajudar a sarar outras pessoas. Entendeu? Permita-se ser sarado, permita-se ser transformado nessa noite, sabe? Permita-se ser restaurado nessa noite, meu Deus, irmão. Sabe, eu não te trouxe aqui à toa para você poder ficar ouvindo aqui, eu falando da minha amizade com o Robson, não. Tá entendendo? Não foi não. Foi para poder dizer o seguinte: vinde, olha o versículo 1, vai comigo agora lá. Flui comigo nesse palavra agora aqui. Vinde e tomemos e voltemos, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Vocês estão entendendo o que a experiência permite ao profeta? A convicção da vitória, irmãos. Vinde, tornemos ao Senhor. Ele despedaçou, Ele sarará. Ele fez a ferida, Ele curará. E aí, olha só como Ele é. Olha só como Ele é preciso. Depois de 2 dias, nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. É taxativo. Vinde, tornemos ao Senhor. Olha só, depois de 2 dias, Ele vai nos dar a vida, no terceiro vai o quê? Nos ressuscitar.